Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um vídeo da nossa Catequese Relâmpago. Hoje, terça-feira, 24 de maio do ano de 2022, terça-noite. Eu me recordo que no último vídeo eu disse para você, que me acompanha, que no próximo vídeo eu estaria tratando sobre os dogmas marianos, mas eu resolvi, antes disso, antes do próximo final de semana, a fazer esse vídeo para estudarmos um pouquinho, primeiramente, sobre dogmas. O que é isso? Entendendo um pouco o que são os dogmas, aí sim, sábado, a gente vai lá e pincela os 4 dogmas marianos. Por que pincela? Porque como que a gente pode esgotar um tema tão rico como esse? Eu não tenho essa pretensão, tá? Eu quero somente pincelar, né? Trazer curiosidades. Pode até ser que eu tire algumas dúvidas, né? Se tiver, você põe no comentário lá que eu vou procurar te responder, mas sem esgotar. Quem sou eu para esgotar um tema tão rico como esse e qualquer outro tema relacionado à nossa igreja? Mas é te ajudar, né, a brotar essa sementinha aí. E se você gostar, você sim faz uma busca, né, para se especializar, para entender melhor sobre esse tema tratado em 5, 6, 7 minutos aqui, tá bom? Vamos lá. Ciro, o que são os dogmas? Eu vou lendo aqui e a gente vai conversando. Olha só. O que é dogma? Dogma é uma palavra de origem grega que significa ensinamento, uma decisão. Então, do ponto de vista da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, do ponto de vista da catolicidade, o dogma é uma definição verdadeira acerca de um ponto essencial da fé, aquilo que é essencial para a fé, né? A Igreja, então, proclama este dogma por meio do sumo pontífice, que é o Papa. Tá bom? Algumas características de um dogma. Ele é indiscutível, ou seja, claro que se discute aquele tema, mas depois de proclamado, não tem mais discussão, ele é indiscutível. Porque ele é uma verdade revelada de um ponto fundamental. E ele não pode ser revogado. Uma vez proclamado, acabou, ponto da nossa fé. Nem próximos concílios e próximos papas podem revogar. Tá bom? Inclusive, isso é um ensinamento dogmático. Tá? E olha só, o dogma ele existe para ser acreditado. Nós temos a obrigação de acreditar nos dogmas, nos ensinamentos dogmáticos da Igreja. Olha só o que diz o parágrafo 88 do Catecismo. O magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé. Propõe verdades contidas na revelação divina, ou verdades com essas que têm uma conexão necessária. Então, olha só, verdades contidas na revelação. Quais são nossas fontes de fé, meu irmão, minha irmã? São 3. A Bíblia, a tradição e o magistério. Então, Deus que se revelou por meio da palavra, por meio da tradição, tantos ensinamentos, tantos santos padres, santos doutores, né, que trouxe verdades, né, que não é uma invenção da igreja, mas revelação divina. E muitas vezes um dogma vem de um problema, de uma heresia. Exemplo, o dogma da maternidade divina de Maria. Começou com um problema, uma heresia. Nestório, no ano de 431, estava dizendo que Cristo não seria uma única pessoa, mas 2 pessoas. Um Cristo homem e um Cristo Deus, 2 pessoas. E que Maria, portanto, era a portadora, a mãe do Cristo homem, não do Cristo Deus. E a igreja convoca um concílio, se reuniu e fala, opa, calma lá, não são 2 pessoas não. Cristo é uma única pessoa com 2 naturezas. A natureza humana e a natureza divina presente nesta única pessoa, né? Nesta pessoa que Maria é a mãe. Então, o verbo se encarnou no seio de Maria, né? O verbo que se fez carne se chama Jesus Cristo. Essa pessoa tem 2 naturezas. Então, Maria é mãe de Deus. E ali foi proclamado o dogma da maternidade divina, do qual nós precisamos acreditar. E para acreditar tem que ter fé, não é verdade? E a fé é um dom. E quem dispensa esse dom é Deus. Olha só que legal, para falar de dom, porque a palavra obrigação é difícil, né? Mas eu quero falar da obrigação daqui a pouco. Olha só.
O parágrafo 179 vai dizer que a fé é um dom sobrenatural de Deus e que para crer o homem tem necessidade dos auxílios interiores do Divino Espírito Santo. Então é preciso ter o dom da fé. Se a nossa fé é fraca, então a gente tem que rezar, pedir para Deus derramar o dom da fé na nossa vida. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Então olha só, o dogma, a palavra obrigação é forte, mas ele não é como uma camisa de força, disse o Papa Bento XVI. Mas os dogmas é uma cooperação, é como se você abrisse uma janela para o infinito, né? Então, ele ajuda você a acreditar no seu caminhar, não só pela fé, mas também pela razão, em termos teológicos para os estudantes de teologia, né? Ajuda por meio da fé, mas também por meio da razão. Siri, quantos dogmas existem na igreja? Diversos dogmas, né? Contidos em várias categorias. Dogma sobre Deus, quem é Deus, é o Criador. Dogma sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. Então a igreja vai ensinar aquilo que já está na palavra, a segunda pessoa da Trindade, as duas naturezas, humana e divina de Jesus. Dogmas sobre a criação, sobre o ser humano, sobre os anjos, sobre os santos. Dogmas sobre a igreja, sobre o Papa. Dogmas sobre os sacramentos. Dogma sobre a nossa crença, o credo, o creio, os 12 artigos do creio é um ensinamento dogmático. Dogmas sobre as últimas coisas, morte, céu, paraíso, inferno, anjos, demônios, enfim. Tudo isso são ensinamentos dogmáticos, que a nossa igreja, como diz o Papa Bento XVI, nos apresenta como uma janela aberta que aponta para o infinito. Então, quero concluir essa catequese, né, lembrando da Santa Ceia, João capítulo 16, versículo 12, lá na Santa Ceia, quando Jesus disse o seguinte: quando vier o Paráclito, o Espírito Santo da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Toda a verdade. Então, a igreja, né, por meio dessa verdade revelada pelo Divino Espírito Santo, nos apresenta a nossa fé, né? Fé que vem de Deus, por meio desses ensinamentos dogmáticos para nos auxiliar na nossa caminhada, tá? Então eu vou ficar por aqui. Sábado a gente vai conversar sobre os 4 dogmas marianos: maternidade divina, virgindade perpétua, Imaculada Conceição e Assunção de Nossa Senhora aos céus, né? Sem querer esgotar, mas trazer esses lindos dogmas para que aumente a nossa devoção à grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Um beijo no seu coração, Deus lhe abençoe e lhe guarde, e que Nossa Senhora lhe cubra com o manto sagrado. Até sábado, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.